Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu tô aqui para falar sobre o fascismo. Antes de começar o vídeo aí, eu quero pedir para você muito rapidinho, deixa o seu like aí embaixo. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, é um botão vermelho, tá escrito aí, inscreva-se bem bonitinho, clica nele e agora vamos pro vídeo. Por que eu venho falar aqui sobre fascismo primeiro e tentar explicar um pouco do que é ele? Porque explicar todo um contexto de forma dentro da academia científica vão ter algumas contradições e vai demorar uma era para eu explicar todas elas. Então eu venho aqui e trago um resumo para você entender o básico sobre o fascismo e o que é ele, beleza? Então vamos deixar claro isso. A primeira dificuldade para a gente falar sobre o fascismo é que ele é muito mal empregado aí nos dias atuais. Quando eu falo em dias atuais, é essa mania de falar que tudo é fascismo ou em determinados textos científicos tentar justificar algo como fascista quando o cara não consegue de fato conseguir orientar bem as suas ideias. Então esse emprego ao termo fascismo acaba até prejudicando a ideia do fascismo. Mas são simplesmente colocações mal empregadas, nada além disso. O fascismo tem uma clareza única e as pessoas empregam ela de mau jeito. Então por isso eu vim aqui falar hoje sobre isso e porque é necessário falar, e ao decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê é necessário falar sobre isso agora. O problema de se falar de fascismo é que ele é uma espécie de parasita. O fascismo, ele pega de várias fontes e cria uma ideia geral. E dentro dessas ideias ele pode ser até mesmo contraditório dentro dos pensamentos que ele mesmo propõe. Entende? Se ele acha que A é produtivo e B é produtivo, ele pega das duas fontes e não está nem aí se uma vai bater de frente com a outra. E para apropriar ganho dentro dessas ideias fascistas, eles vão se empregar aí de mitos, símbolos, como é que se diz quando é uma frase? Slogans, né? Acho que vão se empregar de slogans, de histórias, de símbolos e etc., para engrandecer as suas ideias fascistas e assim mobilizar uma massa a seu favor. Mesmo que este símbolo ou essa ideia em outrora significavam coisas diferentes, mas eles aproveitam daquela frase de efeito ou daquele símbolo para ganhar força numa massa que precisa de um impulso naquele momento. E o fascismo, ele vai ter duas etapas, e são duas etapas bem diferentes. E vamos tentar deixar claro elas aqui. A primeira dela, ela vai ser um movimento social que vai fazer críticas ao sistema vigente. Ou seja, ela vai criticar a corrupção, vai criminalizar a porcalhada dentro do Senado e etc. Ela vai ser uma massa social que vai utilizar de meios que incomodam em contexto geral para ganhar força através disso. A segunda já é o oposto, que é quando essa ideia fascista toma o poder do Estado. Ela vai ter um caráter extremamente autoritário, hierárquico e elitista. Esses são os dois momentos em que o fascismo vai fazer o jogo. Primeiro, para ele ganhar força, e segundo, depois que ele toma o poder. Entendeu? Ele vai se apropriar desse jogo, de uma massa, falando problemas que existem, que estão aí, e quando ele tomar o poder, quando ele chegar ao poder, ele vai usar de ideias e atitudes autoritaristas, hierárquicas e elitistas. Que isso fique claro. Visto isso, como eu já falei para vocês aqui, o fascismo ele é como se ele fosse um parasita, que suga de várias fontes aí a seu favor, criando proveito através dessas ideias. E que essas ideias podem ser até mesmo contraditórias entre elas. E isso não tem problema nenhum, porque visando em um senso comum, elas fazem todo sentido. Porque elas falam o que as pessoas querem escutar naquele determinado momento. Consegue compreender isso? E um exemplo claro disso
é o fascismo na Itália. Ah, professor, mas por que o fascismo na Itália? Primeiro, o fascismo na Itália, ele se dizia extremamente revolucionário, que ia mudar o cenário, mas ele apoiava a monarquia. Ele também afirmava e exaltava o exército, mas tinha sua própria milícia. Pô, estranho, né? Ele também apoiava a religião católica em questão, e pregava dentro dos ensinamentos a violência, a tortura e etc. Pô, não são contradições? Então isso fica bem claro quando a gente consegue analisar essas fontes de uma forma um pouquinho mais crítica. Nós podemos aqui empregar o termo fascismo em 3 meios. E vamos deixar eles bem claros aqui. O primeiro é o fascismo como ele é. O fascismo na Itália, tá? Aonde ele surgiu e o que ele foi. Isso é o fascismo, como empregado como fascismo. De fato, quando se fala em fascismo a nível, né, intelectual, se resume a isso. O segundo termo seria o fascismo externo, que seria o fascismo quando ele se junta com a Alemanha e expande o seu território. Sai de um sistema nacionalista, daquela ideia nacional, e começa a se expandir, ele é externo. Então ele já não é mais o fascismo como a sua origem, como de fato era o fascismo. Conseguem analisar essa diferença? Primeiro que o fascismo empregado se diz respeito ao fascismo interno que cresceu dentro da Itália. Esse é o primeiro termo de fascismo. O segundo termo para fascismo seria o fascismo quando ele começa a se expandir, que seria quando os fascistas se unem com os nazistas e fica aí o que é conhecido como nazifascismo, né? E o terceiro termo que nós podemos aí encaixar ao termo fascista seria relacionado aos usos atuais do termo fascista. Locais onde se encontram núcleos que compartilham as ideias fascistas, partidos políticos que compartilham de ideias fascistas, núcleos que formam ideologias fascistas e objetivos políticos que se caracterizam com ideias fascistas. Esse seria o terceiro termo que nós podemos empregar aí, o termo fascismo. Beleza? Espero que você tenha conseguido compreender esses 3. Mas porra, professor, você está falando aí, fascismo isso, fascismo aquilo, fascismo isso, fascismo aquilo, mas eu não estou entendendo nada. Então vamos tentar aqui definir de fato o que é fascismo. E eu tentei separar algumas coisas para que ele fique mais claro para você que está assistindo essa aula. Primeiro de tudo, que para que você tenha de fato noção do que é o fascismo, na sua essência e etc., para entender a fundo que é isso, não superficialmente, eu aconselho que você leia o livro Anatomia do Fascismo. O autor dele é Robert Paston. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. É P-A-X-T-O-N. Acho que é assim, Paston. Robert Paston. Anatomia do Fascismo. Leitura obrigatória para você que quer entender realmente o que é o fascismo. Beleza? Feito esse adendo, que é uma leitura obrigatória para que você saia do básico, vamos aos pontos que eu quero deixar claro aqui para vocês, para que vocês compreendam o que é o fascismo de fato. O fascismo pode ser definido como uma preocupação obsessiva de um declínio da sociedade, vitimização e etc., aonde uma base de militantes nacionalistas abandonam as liberdades democráticas e perseguem com violências camadas da sociedade, com violência sim, né, camadas da sociedade, para fazer uma limpeza interna e uma expansão externa. Consegue compreender? A grosso modo aí, seria uma espécie de limpeza dentro do Estado. Limpeza aos olhos deles, né? Para fazer um resumo de uma forma muito mais clara aí para vocês,
além desse contexto que eu coloquei em pauta aqui agora, eu vou tentar fazer análises do que é um sistema fascista para que você consiga analisar ele de uma forma mais clara. Primeira coisa, o fascismo é um sistema autoritário e de dominação. E ele tem essas características que eu venho aqui mostrar para você. Não são necessariamente nessa ordem. Podem ser diferentes, podem ser um pouco fora dessas análises que eu trago aqui para vocês, porque como nós já notamos até aqui, ele é um parasita. Ele se molda conforme a necessidade. Então, o fascismo, como seu princípio, seu início e a análise perante ele, se dá nos acontecimentos na Itália. Por isso eu falei dos 3 termos que podem ser empregados. Lembra que ele pode sair um pouco disso, mas necessariamente ele vai estar enquadrado dentro dessas características que eu vou colocar aqui para vocês. A primeira característica: a retórica é apoiada e sustentada na ideia de uma crise terrível e que é necessário, sim, modificações para que ocorra a solução desses problemas. E que as soluções tradicionais, por exemplo, a eleição de políticos, não são mais a solução. Segunda característica: o monopólio de representação política por parte de um partido único de massa, organizado hierarquicamente. Terceira característica: uma ideologia formada ao culto do chefe, que sozinho é capaz de reconstruir os valores tradicionais da nação e encarnar aí supostamente o local histórico sonhado pela nossa nação. Qualquer semelhança aí com a atualidade política é mera coincidência, não estou falando nada. Quarta característica: a exaltação de uma coletividade nacional no desprezo dos valores, tanto no individualismo liberal, quanto de projetos comunais, como socialismo, anarquismo, comunismo, etc. Apontando, ao invés destes, uma colaboração de classes estagnadas, de forma corporativista, em sua essência um regime contra-revolucionário que rejeita a luta de classe. Quinta característica: é o objetivo de expansão imperialista que deve ser alcançada supostamente em luta de nações pobres contra as potências, além da dominação de um povo sobre o outro, tipo um darwinismo social, tá? Para ficar bem claro, aonde os mais fortes simplesmente eliminariam os mais fracos. Sexta característica: mobilização das massas e seu enquadramento em mobilizações que tendem a uma socialização política planificada que trabalha para o regime vigente, ou seja, o fascismo. Sétima característica: a crença que um determinado grupo ou uma junção de determinados grupos são vítimas de um determinado sistema. Isso gera e justifica qualquer tipo de ação sobre essas vítimas, seja isso com limites morais e legais deixados de lado. Oitava característica: um aparelho de propaganda baseado no controle de informações e dos meios de comunicação em massa, ou seja, tudo que for passado ao povo é de fato manipulado ou moldado. As fake news que chegam até você aí. A nona característica, para encerrar com esse vídeo que ele já deve estar longo demais: ênfase em valores tradicionais, em contraposição com a sociedade moderna, e a criação de ressurgimento, vamos falar assim, de valores tradicionais que existiam no passado, criando novas tradições que o povo vai seguir. Ou seja, vai reconstruir os valores que existiam no passado através da reconstrução de novos valores, quebrando as ideias modernas que existem. Aí vai ter com certeza aí um malandrinho que vai vir e vai falar: porra, professor, mas isso aí não é basicamente parecido com o comunismo? Não. Ponto. O nome para pessoa, ou o termo para essa comparação, seria falácia autoimune.
Se você não sabe o que é isso, é basicamente um método de se moldar e jogar a desgraça no colo do outro. Vamos falar assim. Dê uma pesquisada sobre falácia autoimune que você vai entender o que eu estou falando. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sim, explicando por que fascismo e comunismo são coisas talvez parecidas em certos aspectos, apesar de eu já ter deixado claro aqui que o fascismo é um parasita que rouba de todas as vertentes. Mas eu quero fazer esse vídeo para explicar por que o comunismo não é proibido se ele matou milhões de pessoas e o fascismo é proibido. E é algo relevante eu fazer uma aula só para essa explicação. Consegue compreender? E outra coisa que é interessante falar aqui, para finalizar esse vídeo, porque eu já dei o básico do que seria o fascismo, é que nem todo populismo é fascista, mas todo sistema fascista faz uso do populismo, tá? Então, a conjuntura da política atual está fazendo uso desse sistema populacionista, fazendo uso dessa ideia de tradições, de conservação, de crenças, etc. E achei interessante e relevante fazer essa gravação, porque muitas pessoas, quando você fala em fascismo, falam, você nem sabe o que é fascismo, você nem sabe o que é isso ou aquilo. Então é interessante que você consiga compreender o básico para pelo menos tentar argumentar de um jeito mais legal para a pessoa que te questionar aí. Mas se bem que eu tenho certeza que ela mesma provavelmente não vai saber o que é fascismo, né? Então é isso aí, galera. Eu trouxe umas das principais características, como o termo é empregado, porque ele tem vertentes de todos os lados e o perigo que é esse sistema e como ele faz uso de todo um método para conseguir chegar de fato ao poder e fazer o que o fascismo faz. Beleza? Um grande abraço, se inscreve aí no canal, não vai esquecer de dar aquela ajuda deixando o like. Valeu, um abraço, falou e tchau!